Então veja bem, ele nunca deixou de ser Deus. Era ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo homem. Então, do mesmo modo que todos os homens entraram no mundo, Jesus também entrou. Como é que nós nascemos aqui no mundo? Como é que nós entramos no mundo? Jesus diz, olha, aquele que entra pela porta no curral das ovelhas, este é o pastor das ovelhas. Mas aquele que entra por outra parte, este é ladrão salteador. O que Jesus está dizendo? Como é que nós entramos no mundo? Como é que ele entrou no mundo? Através de qual porta? A porta do nascimento físico. Ele nasceu de uma mulher. Todos nós entramos no mundo dessa maneira, nascidos de uma mulher. E Jesus entrou por a mesma porta que nós entramos. Nascimento físico. Ele diz, olha, então aquele que veio do céu e nasceu através do nascimento físico, entrou pela porta certa do nascimento dos homens na terra, esse é o pastor das ovelhas. Eu estou dizendo, esse é Deus, esse é Jesus. Agora, aquele que veio do céu e entrou aqui no mundo por outra porta, esse é ladrão salteador. Ele não nasceu aqui como homem. De quem está falando? Ele está dizendo que Satanás. Satanás foi expulso do céu, caiu aqui na terra. Ele não nasceu aqui na terra como homem. Então esse é o ladrão salteador, esse é Satanás. Agora, Deus, o pastor nosso, Jesus Cristo, esse sim, ele veio do céu, mas ele foi enviado por Deus e ele nasceu como homem. Ele nasceu, entrou aqui na terra pelo nascimento físico, nasceu de uma mulher. Tópico 2, ele humilhou-se a si mesmo. Jesus encarnado rebaixou-se mais ainda ao permitir ser escarnecido e maltratado pelos incrédulos. A auto-humilhação do mestre foi espontânea. Ele submeteu-se às maiores afrontas, porém jamais perdeu o foco de sua missão: cumprir toda a justiça de Deus para salvar a humanidade. Ele assumiu de tal forma essa posição de homem que ele aceitou ser maltratado, humilhado, xingado, bateram nele, fizeram o que quiseram. E ele aceitou. Ele poderia matar aquelas pessoas na hora que quisesse, mas ele aceitou. E tanto é prova disso, e tanto ele mostrou para nós claramente que se ele quisesse, ele poderia agir e matar todos. Veja bem, na hora que vieram prender Jesus, que disseram quem é Jesus, e ele disse, sou eu. Então, o que aconteceu? Os soldados caíram pelo chão. Se ele quisesse naquela hora ali matar todos, ele mataria. Quando ele foi preso, ele disse, olha, se eu quisesse, se fosse da vontade de Deus, ele mandaria agora legiões, mataria todo mundo e pronto. Mas não, ele veio para essa hora mesmo, ele veio para morrer por nós na cruz. Então ele mostrou claramente que ele é Deus, mas que ele estava submisso à vontade de Deus, se humilhando, sendo em forma de homem para poder nos salvar. Número 3, aí ele foi obediente até a morte, morte de cruz. O mestre amado foi obediente à vontade do Pai, até mesmo em sua agonia. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. No Getsêmani, antes de encarar o Calvário, Jesus enfrentou profunda angústia e submeteu-se totalmente a Deus, acatando-lhe a vontade soberana. Quando enfrentou o Calvário, o mestre desceu ao ponto mais baixo de sua humilhação. Ele se fez maldição por nós, Deuteronômio 21, 22, 23, confere aí com Gálatas 3,13, passando pela morte e morte de cruz. Então veja que Jesus, ele teria que querer, que desejar, que se submeter a essa vontade de Deus, de morrer por nós na cruz. Então ele não foi forçado, ele tinha que tomar sua decisão. Como ele se fez homem, era preciso que este homem resolvesse por livre e espontânea vontade pegar o pecado de todos sobre ele e morrer no lugar de todos. Então, quando Jesus foi orar ali, no Getsêmani, foi ali a hora da decisão. Você quer ou não? Você aceita ou não? Então ali era a hora da decisão. Então no corpo físico de homem, a vontade do homem o que é? Preservar a sua vida. É automático isso. Então Jesus, como homem, sofria
as mesmas coisas que os homens sofriam. O desejo do corpo humano é morar na terra para sempre. É comer, beber, dormir e morar na terra. Mas o desejo de Jesus, Deus, é o desejo de dar a vida por nós. É o amor de Deus para conosco. Então, Jesus está dizendo bem claro, não faça a vontade desse corpo, mas faça a vontade de Deus que está em mim, que eu sou Deus. Então Jesus está dizendo bem claro essa hora, olha, eu sou homem, eu sou Deus. Vontade do homem, viver na terra para sempre. Vontade de Deus, está para sempre com o Pai. Então não faça a vontade de homem, mas faça a vontade de Deus. A vontade de Deus prevaleceu. Então ele se entrega por todos nós. E agora então, o pecado de toda a raça humana vem sobre ele. Quando ele come a refeição com os seus discípulos, aquilo que eu como vai para o meu sangue. Então a comida vai gerar vida. Então, na hora da refeição, é uma refeição de aliança. Jesus está dizendo, olha, eu pego o que é seu sobre mim e te dou o que é meu para você. É isso que ele está fazendo na hora daquela refeição da aliança, a ceia, a última ceia. Ele está pegando os pecados dos homens. O que ele tem para oferecer aos homens? A vida eterna, o perdão pelos pecados, a reconciliação com Deus. E o que o homem tem para oferecer para Jesus? Tudo de ruim, tudo de mal, seus pecados. Então Jesus está dizendo, a minha vida se torna a tua vida, e a tua vida se torna a minha vida. Tudo que eu tenho, eu te dou. Tudo que você tem, você me dá. Mas o homem só tinha para dar para Jesus pecado. Só tinha para dar para Jesus condenação. Então ele pega sobre ele as maldições que estavam impostas sobre os homens, pega sobre ele. Pega todos os pecados da raça humana, eles estavam representando ali toda a raça humana, os discípulos naquela hora. E Jesus pega sobre eles os nossos pecados. Tanto daqueles que estavam vivos, quanto daqueles que ainda iam nascer. Todos os pecados da raça humana ele pega sobre ele. Então agora ele vai morrer em nosso lugar. O salário do pecado é a morte. Antes ele nunca pecou. Mas quando ele pega os nossos pecados sobre ele, então nós estávamos sujeitos à morte. Então ele vai morrer a nossa morte. Não é a morte dele que ele vai morrer, porque ele nunca pecou. Ele morre a nossa morte. E qual era a morte mais humilhante, mais degradante? Era a morte de cruz. Por quê? Quem morria na cruz era ladrão, assassino. Então ele pega a morte mais humilhante, a que nós estávamos sujeitos a ela, e morre a nossa morte. Glória a Deus. Aleluia. Parte 3, a exaltação de Cristo. Então, número 1 aí, Deus o exaltou soberanamente. Após a sua vitória final sobre o pecado e a morte, Jesus é finalmente exaltado pelo Pai. O caminho da exaltação passou pela humilhação, mas ele foi coroado de glória, tornando-se herdeiro de todas as coisas. Hebreus 1:3, 2:9, 12:2. Então foi preciso haver a humilhação máxima para haver a exaltação máxima. Então quando Jesus se humilhou ao máximo, morrendo morte de cruz em nosso lugar, agora ele é exaltado ao máximo, está à direita do Pai. Ele agora tem toda a autoridade no céu e na terra. Então veja só que diferença, né? Então para você ser exaltado, ser colocado lá em cima, é preciso ficar lá embaixo. E isso sempre diante de Deus. Que a grande diferença que existe é essa. Tem muita gente que ele é humilde diante dos homens, mas ele não é humilde diante de Deus. E o mais importante é se humilhar diante de Deus, ser humilde diante de Deus, aceitar o plano de Deus, viver esse plano de Deus, mesmo debaixo de perseguições, mesmo debaixo de problemas, de tribulações e tudo mais. Então, seja humilde diante de Deus, aceite o plano de Deus, se submeta ao plano de Deus na sua vida. Usado pelo autor sagrado para designar especialmente Jesus, o termo grego Kyrios revela a glorificação de Cristo. O nome Jesus é equivalente a Senhor,
E por decreto divino, ele foi elevado acima de todo nome. Então esse nome Jesus, ou seja, Salvador, já é um nome que é usado com esse nome Kyrios, que significa Senhor. Já o próprio nome já contém isso. Então nós chamamos, às vezes nós chamamos duas vezes Jesus de Senhor, quando nós chamamos Senhor Jesus Cristo, né? Então nós estamos dizendo que Jesus, que é já o Senhor, é o nosso Senhor. Então ele é o Senhor de todos. Então ele se torna o nosso Senhor intimamente, individualmente. Assim que nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Então nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Como Jesus, que é Senhor, e como Cristo, que é Messias, enviado de Deus para nos salvar, morrendo por nós na cruz. Então esse nome Jesus foi elevado acima de qualquer outro nome. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devam ser salvos. E não existe outro nome superior a este. Então, por exemplo, alguém está tendo um ataque aí de demônios, atormentado por demônios. O que ele vai fazer? Ele começa a falar Jesus, Jesus, Jesus. Daqui a pouco o demônio correu. Já aconteceu com muita gente que tinha problema com demônio e foi ensinado. Então, na hora que ele começava a ser atormentado por demônios, ele gritava Jesus, Jesus, pronto. Os demônios fugiam, corriam, porque esse nome é poderoso. Você expulsa o demônio? É em nome de Jesus. Você cura o enfermo? É em nome de Jesus. Então esse nome é poderoso. Agora é preciso estar com ele para assumir aí, falar no nome dele, agir no nome dele. Então, ele foi elevado acima de todo nome. As Escrituras atestam que ante o seu nome se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, o Kyrios. Então dobrar o joelho é sinal de submissão a alguém. Então aqui está dizendo que todos terão que se submeter diante de Jesus. Isso vai acontecer totalmente no último dia de todas as coisas, quando Satanás e seus demônios, todos os pecadores, quando todos serão lançados no lago de fogo. Então veja bem que esse será o final aí, será o máximo, né, da autoridade de Jesus assumida e executada sobre os ímpios. E nós estaremos para sempre com o Senhor, estaremos vivendo para sempre com Ele, sempre debaixo da autoridade dele. Então nós que aceitamos a Jesus, nós nos dobramos perante Ele, nós o reconhecemos como Senhor e Salvador aqui na terra. Dobre-se todo o joelho, diante de Jesus todo o joelho se dobrará. Ajoelhar-se implica então reconhecer a autoridade de alguém. Logo, quando nos ajoelhamos diante de Jesus, deixamos bem claro que Ele é a autoridade suprema não só da igreja, mas de todo o universo. Quando oramos em seu nome e cantamos-lhe louvores, reconhecemos-lhe a soberania, pois todas as coisas animadas e inanimadas estão sob a sua autoridade e não podem esquivar-se do seu senhorio. Então, como já dissemos, ajoelhar-se significa submeter-se à autoridade. Então aqui, tanto os homens quanto a natureza, com tudo foi criado por Ele, através dele, tudo então está sujeito à autoridade dele, tudo é controlado por ele, tudo tem que se submeter a ele. Tantas coisas animadas, né, os seres humanos, os animais, as plantas, todas as coisas estão aí debaixo da autoridade dele, submissos a ele. 3. Toda língua confesse. Além de ressaltar o reconhecimento do senhorio de Jesus, a expressão implica também a pregação do Evangelho em todo o mundo.